Olá, tudo bem? Olha, chegou aquela hora gostosa da gente falar de saúde, né? É sempre muito importante a gente saber como cuidar da gente. Olha, o assunto de hoje é sobre os cuidados com o nosso fígado, principalmente sobre a doença cirrose hepática. Já ouviu falar? Olha, é bastante comum, viu? E quem vai bater um bate-papo gostoso e tirar todas as nossas dúvidas, olha só a doutora Patrícia que está aqui comigo na tela. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda! Tudo bem, Andréia. Muito obrigada pelo convite. Acredito que é muito importante conversarmos sobre esse tema e os cuidados com o fígado são muito importantes. É a usina do nosso corpo. É, né? Verdade. Olha, até é bom a gente começar. A senhora falou que é a usina do nosso corpo, né? Qual que então é a importância do fígado? Então, o fígado é o órgão responsável pela desintoxicação do nosso corpo, que junto com os rins e com os pulmões, eles acabam limpando, né, o nosso corpo, todos os tóxicos que são produzidos durante o funcionamento do nosso corpo. Agora, doutora, a senhora falou até para mim que a cirrose hepática é uma doença muito comum, é isso mesmo? Ela prevalece mais a partir de qual idade ou não tem essa questão de idade? Ela atinge várias camadas aí, várias faixas etárias? Então, a cirrose é uma doença crônica. O paciente, quando apresenta cirrose hepática, ele, na verdade, ele está sob risco, né, com uma injúria ao fígado há vários anos, décadas. Então, nós temos algumas causas como o alcoolismo, né? Muitos acreditam que apenas o alcoolismo pode gerar cirrose hepática. A gente sempre associa, né, doutora? O álcool à cirrose, né? Sempre essa associação que a gente faz, né? Sim, é verdade, Andréia. É uma causa importante, é uma causa comum, mas não é a principal causa e não é a única, né? Então, o fígado, por ser um órgão muito resistente, ele pode sofrer danos de gordura no fígado, que hoje nós chamamos de epidemia silenciosa, né? A gordura no fígado associada aos hábitos de vida, aos hábitos alimentares, ao sedentarismo, obesidade. Hoje, a causa mais comum de transplante de fígado no Brasil e no mundo. Ô, doutora, acredita nisso? Então a gente nem acredita, até de se assustar e de se preocupar, né, gente? A gente acaba, por isso que é importante esse tipo de informação. Doutora, a senhora falou da gordura do fígado, a má alimentação, por exemplo, pratos muito gordurosos, uma dieta com muito carboidrato, pode impactar nisso? Isso, André, é muito importante nós entendermos, assim, não é só o paciente que come gordura, não é isso, né? Tem pacientes até que questionam, mas doutora, eu não como gordura, como assim eu tenho gordura no fígado? A gordura, sim, é em excesso, ingerida em excesso, principalmente as gorduras saturadas, são responsáveis por acumular gordura no fígado de maneira anormal. No entanto, o alto consumo de carboidratos refinados, alimentos processados, ultraprocessados, que tem uma grande quantidade de açúcares, tá? Xarope de glicose de milho, sacarose. Então, existem várias outras formas de fazer danos ao nosso fígado com a alimentação. Bebidas adocicadas artificialmente, glúteos. Não posso nem deixar de falar dos refrigerantes. É isso que eu ia falar, né? A gente às vezes quer matar a sede, vai aonde? Justo naquele refrigerante, achando que está matando a sede, mas na verdade está prejudicando a saúde, né, doutora? Sim, prejudica muito. Assim, o refrigerante, aqueles sucos artificiais, sucos de pozinho. Doutora, a gente falar de alimentação é importante, né? A gente pensar numa qualidade de vida mais saudável, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas, até na gente mesma, aquela barriga mais saliente. Já é um fator para a gente prestar mais atenção, muito além da estética? Sim, a gordura principal, que é essa gordura abdominal, é o principal marcador no exame físico que realmente levanta a suspeita de ter gordura no fígado. O paciente que tem sobrepeso, obesidade, ele precisa entender que aquela quantidade anormal de gordura, ela pode sim afetar o funcionamento do nosso organismo. Não só do fígado, como de vários outros órgãos, né? Inclusive, quem tem gordura no fígado tem um maior risco
cardiovascular, risco de infarto, AVC. Então, é muito importante procurar cultivar bons hábitos, Andréia, né? Não só na alimentação, então procurar comer comida natural. Eu falo para os meus pacientes, comida sem rótulo. Sem código de barra, sem rótulo. Põe a código mão de na base, barra. que vem da terra, né, doutora? Exatamente. E, assim, procurar manter-se ativo, né? Fazer atividade física, se possível, exercício físico, pelo menos 150 minutos por semana. Se você dividir em 5 dias, não dá tanto, né? Não é pesado. Então, não é, Andréia. Mas, claro que é um desafio. A mudança de hábitos é um desafio. E o médico, ele precisa entrar, Andréia, como um facilitador, né? De que forma, doutora? Então, é muito importante entender qual é o contexto de vida do paciente, em que ele trabalha, como é a vida dele, o que realmente significa para ele, né? Viver o trabalho, todas essas coisas para a gente conseguir encaixar o autocuidado ali. Então, não é só falar, a gente precisa mostrar caminhos. Para cada paciente vai ter um caminho diferente. E eu brinco que existem as prescrições sem remédios. Então, a prescrição é beber mais água, fazer caminhadas no bairro. Então, tudo isso faz parte do cuidado médico com o paciente, tá? E então, é uma prescrição simples, aparentemente, né, doutora? Por exemplo, beber água é algo que está ao nosso alcance, dizer adeus ao sedentarismo mesmo, isso evita várias doenças também. Uma caminhadinha, a senhora falou aí, 150 minutos, né, doutora? Não é tanto assim? Sim. Então, é aos poucos entrando nessa rotina saudável, né? Sim, verdade. E é importante que a gente entenda isso como necessário, né? E antes mesmo de chegar à doença, nós consigamos evitar a evolução da doença, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de cirrose hepática, a cirrose hepática não é uma sentença de morte, né, André? Muitas pessoas, porque como ela é uma doença crônica sem tratamento, a gente já pensa que é uma doença fatal, né? Sim. Então, assim, é uma doença, o fígado é muito resistente. Então, o que é a cirrose? A cirrose é quando o fígado acumula muitas cicatrizes devido a uma agressão que ele sofre durante décadas, tá? Então, nós já tocamos no assunto do álcool, que pode ser uma injúria, da gordura no fígado, que vem da alimentação também, né? Também tem uma parte genética, André, que é importante falar, que o paciente magro também pode ter gordura no fígado. Então não adianta achar aí que você está em forma, está magrinho e não está livre dessa doença, não. É bom verificar e prestar atenção do que a doutora está falando, viu? Exatamente, André. E também tem outras causas, né? Hepatites virais, hepatite B, hepatite C, doenças autoimunes, doenças genéticas. Então, na verdade, o fígado, ele causa uma injúria no fígado durante anos, décadas, ele acumula muitas cicatrizes, essas cicatrizes, elas acabam deformando o fígado e prejudicando na função do órgão, entendeu? Entendi. Então, a via final é bem semelhante em todas essas causas. Então, tem causas que nós temos medicamentos. É isso que eu ia perguntar para a senhora, né? Quais são os tratamentos? Porque são situações diferentes, né? Mas quais são os tratamentos principais aí da cirrose hepática? Então, precisamos definir a causa. Se a causa for uma hepatite B, tem um tratamento, os antivirais. Hepatite C da mesma forma, existe hoje tratamento, né? Tratamento disponível pelo Sistema Único de Saúde. Se for uma doença autoimune, tem medicamentos específicos para isso. Em relação ao alcoolismo, né, nós temos medicamentos para tratar o alcoolismo. Nós precisamos entender o alcoolismo como uma doença, Andréia. Sim, muitas pessoas acham que não é, né, doutora? E até envolvem outros profissionais aí nesse tipo de tratamento, psicólogos ou psiquiatras, né, também para combater essa doença, né? Que a dependência, sim, é uma doença, né, doutora? Sim. E quando a gente fala de dependência e de vício, também entra na questão da alimentação, do exercício físico. Então, a obesidade também é uma doença, Andréia, que também estamos passando por uma epidemia, né? Que ocorre paralela à epidemia de gordura no fígado.
Que aí causa, é consequência. Parece que a senhora falando assim, eu imagino aquele jogo de dominó, efeito dominó, que vai caindo as pecinhas, né? Então, o sedentarismo causa obesidade, que pode vir causar gordura no fígado, que pode vir causar a cirrose. É mais ou menos por aí para a gente entender? Exatamente. Nem todo mundo que tem gordura no fígado vai ter cirrose. Uhum. Então, a gente estima que 25% das pessoas, o que é muito. Porque quando eu imagino que, pelo menos, com sobrepeso e obesidade, nós temos 65% da população brasileira, então imagine você o número de pessoas muito alto. Que estão, né, com risco de ter gordura no fígado e evoluir com cirrose. Então não é à toa que hoje é a principal causa de transplante. É isso que eu ia perguntar, o transplante é uma alternativa em casos mais agudos, mais graves? Isso, o transplante é uma alternativa interessante, não é uma cirurgia de risco, mas é uma cirurgia que está muito bem indicada e devolve qualidade de vida para aquele paciente que já está numa fase descompensada da doença. Então isso é importante. A cirrose, ela só traz sintomas específicos na fase descompensada, que é aquela barriga d'água. O olho amarelado tem a ver também? A fraqueza? Sim. Quais sintomas, por exemplo? Porque a senhora falou que boa parte é uma doença silenciosa, ou seja, sem sintomas. Mas como o paciente até começar a se preocupar e tentar fazer uma associação com essa doença, né? A gente falou da barriga d'água, a fraqueza, a gente conhece também a questão dos olhos e a pele também amarelada, né, doutor? Existem outros sintomas além desses? O paciente sente náuseas, vômitos, desconforto abdominal, muito indisposto, né? Além da icterícia, que são os olhinhos amarelos e pele amarela, a urina fica uma cor mais escura, tá? E o paciente realmente ele perde massa muscular, perde apetite, né? Então perde peso real, né? Porque ele fica com uma quantidade significativa de volume de peso, mas devido à ascite e a edema, inchaço nos membros inferiores principalmente. Agora, doutora, a senhora falou vários sintomas, mas existe um sinal de alerta que o paciente tem que falar assim, olha, é hora de procurar um médico, ou ele, ou um parente, um familiar que acompanha, né? Olha, agora é hora de eu procurar um médico, porque às vezes as pessoas não sabem realmente por onde ir, né, gente? Que caminho percorrer. É bom sempre fazer o exame, né, na verdade. Sim, verdade, André. Como é uma doença silenciosa, é muito complicado esperar um sintoma de alerta. Um sintoma de doença avançada já é uma situação que a gente não consegue reverter. Então, o interessante, sim, tratar nessa fase, mas o mais interessante é conseguirmos agir em fases mais precoces, mais leves da doença. Então, muitas vezes o paciente pode sentir um desconforto abdominal, principalmente na região superior à direita do abdômen. Também pode sentir náuseas, muito cansaço, que a gente chama de astenia, coceira, prurido nas mãos, nos pés, tá? Então, são sinais, vamos dizer, de alarme. No aquele sinal vermelho, hein? Aliás, amarelo piscante, vai correndo para o médico. Sim, só que existem os pacientes que têm fatores de risco, então aquele paciente com sobrepeso, obesidade há muitos anos, um diabetes descompensado. Isso já é um fator assim, essencial para se preocupar, né? Exatamente, então se é um grupo de risco, busca acompanhamento médico, saber se está tudo bem, né? Ser avaliado clinicamente pelo especialista. Tá bom? Então, não achar normal ter alteração no fígado. É isso mesmo. Ô, doutora, a senhora falou que não é uma doença que a gente tem que encarar como uma doença fatal. Fazendo o tratamento correto, né, nessas fases menos agudas, né, que a senhora até chama de descompensada, sem ser essa fase, é possível que a pessoa que passa por um tratamento correto, ela volte a ter a qualidade de vida, sinta-se melhor? Sim, sim. Existem alguns cuidados, então principalmente a questão do estilo de vida, o paciente ele tem que se alimentar bem, tem que manter um peso adequado, não pode fazer uso indiscriminado de medicamentos, inclusive de chás, tá? Tem aquela receitinha da vovó, pode ser perigosa? Isso, pode ser perigosa. A gente precisa entender que nem tudo que é natural
é inócuo, é inocente, tá? Então, numa condição em que o fígado já está sobrecarregado, alguns chás precisam do fígado para funcionar, né? Eles agem, passam pelo fígado, o fígado que metaboliza eles. Então, chá de cava-cava, chá de cavalinha, unha Olha de gato, só, já tomei tanto desses. chá de sene, grandes quantidades de chá verde, hibisco. Então, nós precisamos realmente ter cuidado com isso, tá bom? A gente que faz assim, regime, vive tomando chá de hibisco, cavalinha, cava-cava, esses daí eu já sei de cor. É bom fazer esse alerta mesmo, né, doutora? E tomar até com prescrição, né? Porque a gente vai a vizinha tomou, a vovó receitou, mas até o chá a gente tem que ir com prescrição mesmo, né? Sim, tem que ter muito cuidado, né? Então, assim, a nossa saúde vale ouro, né? Então, a gente não pode correr riscos. Então, já tivemos vários casos aqui no AIS, que é um trabalho no serviço de transplante, de insuficiências hepáticas agudas. Então, aquele paciente que faz não a cirrose precisa de décadas, né, para evoluir, mas evolui com uma disfunção. O fígado para de funcionar dentro de alguns dias e horas e precisa ser trocado, um transplante de urgência. Olha, nossa. Devido a chás, principalmente esses mix de chás, né? Então, gente, o assunto é super sério, viu? Então, cuidado mesmo. Doutora, a senhora falou do transplante, é importante a gente também falar sobre a doação de órgãos, né? Sim. Que é importante, já que o transplante de fígado também, né, é muito importante aí para a sobrevida do paciente, né? Salva vidas a doação, né? Sim, salva muitas vidas. Um paciente pode salvar a vida de 8 pessoas, 10 pessoas. Então, assim, esse mês é o mês da doação de órgãos. E o que nós precisamos, Andréia, é avisar a nossa família que nós somos doadores. Então, é apenas isso, não precisa deixar nada na justiça, no cartório, nada disso. É comunicar ao familiar, né? A gente sabe que é um momento de dor para uma família, mas é um momento de muita gratidão, felicidade da outra família que terá aquele ente querido por mais tempo ao lado deles. Então, doem órgãos, salvem vidas, isso é muito importante, tá? Doutora, existem medos a respeito de doação de órgão, né? É importante saber que é um trabalho sério, né, doutora? Então, as pessoas não precisam ter medo, né? No começo dos anos 90, isso se falava muito do medo de doar órgãos e acaba atrapalhando também, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com as fake news que acompanham aí essa questão, né? É importante, sim, doar órgãos. Eu sou transplantada, então eu sei o quanto é importante receber outro órgão. Eu recebi uma córnea, transplante de córnea, então é bastante importante, parabéns, né, doutora? Então, realmente, as pessoas têm que se atentar a esse assunto, né, e participar dessa corrente do bem, né, doutora? Igual a senhora falou, é um momento de luto, mas também é muito importante a gente ter essa conscientização, né? Sim, e assim, não tenham medo, é um trabalho sério, né, um trabalho sério realmente, assim, vemos isso acontecer todos os dias e é tão gratificante poder, né, ajudar uma outra pessoa. Então, sabemos que é um momento de dor, mas é muito gratificante poder aumentar a linha de vida de uma outra pessoa. Certinho, doutora. Olha só, nosso papo tá tão bom, mas infelizmente nosso tempinho, ó, acabou. Mas eu quero fazer um convite para a senhora. Claro, estou à disposição. Ó, agora que eu já abri as portas aqui para a senhora do Saúde é Vida, entre sempre que quiser, tá bom? Tá, muito grata, Andréa, pela possibilidade de conversar um pouquinho com todos vocês. Eu que agradeço e olha, você preste bem atenção no que a doutora falou, nada de receitinha caseira, cuida bem da sua saúde, até nosso próximo encontro. Fique bem, tchau!